Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin. Hoje eu vou mostrar para você como que você pode fazer a segmentação por renda, por sexo e também por idade dentro das campanhas de pesquisa no Google Ads. Mais do que isso, nós teremos que debater o porquê que nós faríamos uma segmentação por renda, por idade, por sexo numa campanha de pesquisa. Haja vista que a campanha de pesquisa, como o próprio nome já fala, é quando a pessoa pesquisa, se a pessoa pesquisou, um termo que faz sentido para mim, por que eu vou querer colocar algum gatilho a mais, como por exemplo sexo? Talvez para o seu produto, para a sua solução, para o seu serviço, não faça sentido homens que estejam pesquisando visualizarem o seu anúncio, mesmo que estes estejam realizando a pesquisa. Talvez a idade de segmentação do seu produto, do seu serviço, da sua solução, pessoas que são muito novas, geralmente elas não compram. Talvez até peçam mais informações, mas é aquele tráfego especulativo, aquele contato que não leva a lugar nenhum. Você, juntamente com o seu comercial, pôde observar que geralmente são pessoas mais maduras, de 25 anos ou mais, que compram a tua solução. A partir desse momento, então, não faz sentido quando alguém digitar, imagina que essa pessoa é a pessoa mais nova, ela digite e o seu anúncio apareça. Afinal de contas, ela vai visualizar o seu anúncio, ela pode clicar no seu anúncio, vai gastar, pode até entrar em contato com você, mas você já viu pelas planilhas comerciais, pelo CRM, que não bate venda. Então a segmentação ela faz sentido. Assim também como você pode necessitar de fazer uma segmentação pautada não por idade, não por sexo, mas talvez por renda. Apenas pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que geralmente vão conseguir adquirir o seu produto. Vamos imaginar que o seu produto, seu serviço, a sua solução, outros tantos comercializem também a mesma solução, ou melhor, uma solução parecida com a sua. Entretanto, você se posiciona para um público mais elitizado. Então não vai fazer sentido, através inclusive do ticket médio que você trabalha se comparado aos demais, que é um ticket médio maior, pessoas que são menos abastadas financeiramente visualizem e cliquem no seu anúncio. Né? A partir desse momento, então, fazer uma segmentação para como uma renda maior é o mais inteligente, porque você evita de ter o tráfego irrelevante. Você evita, inclusive, de colocar lead para o teu time comercial, para eles conversarem com essa lead que não tem o poder aquisitivo para adquirir a tua solução. Logo, então, obviamente que faz total sentido nós trabalharmos com as segmentações por ordens demográficas. Segmentação por ordem demográfica, seja por sexo, por idade ou por renda, elas visam atingir o objetivo que nós temos ao estarmos criando estes vídeos, esses últimos vídeos aqui no canal da Mazzuchin. Qual é o objetivo mesmo? Ou quais são os objetivos, Danilo? Esse é o 9º vídeo de uma série de 20 vídeos que eu gravo, inclusive o link da playlist está aqui na descrição deste vídeo, aonde eu estou falando sobre como nós podemos qualificar o nosso tráfego para que nós possamos aumentar a nossa taxa de conversão, obviamente, então, aumentar a quantidade de contatos e também como nós podemos aumentar a qualidade destes contatos. Então, eu quero atingir 2 objetivos aqui com você. Eu garanto que você assistindo esses 20 vídeos que estão sendo disponibilizados aqui no canal da Mazzuchin, dentro dessa playlist, você conseguirá atingir esses 2 objetivos, aumentar a quantidade e aumentar a qualidade, mas não é só assistir o conteúdo, tem que assistir e colocar em prática. Esse é o 9º conteúdo, é o 9º vídeo que eu gravo para você com esse intuito, com esse objetivo. E informações demográficas é muito importante. É muito importante no momento que nós precisamos de qualificar esse contato. Volto a dizer, assim como eu disse em outros vídeos dessa playlist aqui, não adianta nada você pegar e mandar um relatório para o seu cliente, ou, pior ainda, você mesmo olhar o seu próprio relatório, né? Imagina que você esteja fazendo tráfego para você mesmo, para sua empresa, e a partir desse momento você fala, nossa, olha que legal, hein? Olha que custo-conversão maravilhoso. Olha só quantos cliques eu tive aqui e ficou barato o CPC médio, e a taxa de conversão foi maravilhosa. Consegui trazer um monte de leads. Não adianta nada se não bater venda. Não adianta nada se essas leads elas forem irrelevantes. Claro que bater venda ou não bater venda não depende só do marketing, não depende apenas da qualidade de contato, né? Mas vamos imaginar que sejam leads que as pessoas, quem está recebendo, o time comercial que está recebendo, não consiga nem conversar, não consiga sair da parte de saudação, ou são pessoas que estão procurando soluções que não são as que você ou seu cliente oferta, ou seja, é lead ruim. Então não adianta só olhar esse número frio, nós temos que gerar lead com qualidade também. E hoje o conteúdo ele é pautado, baseado em gerar qualidade.
Danilo, mas também com as informações demográficas, por renda, por idade, por sexo, dá para aumentar a quantidade? Claro que dá. E se você assistiu o último vídeo, que foi sobre dispositivos, segmentação por dispositivos, você há de se lembrar de uma explicação que eu dei para você, que eu dispus para ti. A explicação qual foi? Como que eu aumento quantidade através de uma segmentação, no caso de hoje, por ordem demográfica? Poxa, se eu estou observando que, por exemplo, um público 50% com menor renda, ele não está convertendo, tem um monte de tráfego, mas a taxa de conversão dele está em 2%, e eu estou observando que as outras rendas, a taxa de conversão no mínimo são 10%, e esse daqui está com 1 ou 2%, poxa, é uma diferença de 9% ou de 8% a partir desse momento. Então, se eu negativar, simplesmente negativar a renda de 50%, 50% de menor renda, automaticamente eu vou enfatizar ter mais tráfego nas outras faixas de renda. Se isso não me prejudicar muito a tal ponto de reduzir muito o meu tráfego, naturalmente, volto a dizer, não querendo ser repetitivo, eu aumentarei o meu tráfego nas outras faixas de renda que me trazem uma taxa de conversão maior, por exemplo, de 10%. Significa dizer, então, que eu vou aumentar a minha quantidade de contatos, porque agora eu estou deixando de trabalhar com uma faixa de renda que tem uma baixa taxa de conversão. Então, eu aumento a minha quantidade, porque eu simplesmente estou alocando mais tráfego no que converte. Isso funciona para idade, isso funciona para sexo, da mesma forma como nós falamos para renda, beleza? E como que eu aumento qualidade? É aquilo que eu disse anteriormente, né? Não também querendo ser repetitivo. Mas se o meu público-alvo, por exemplo, é um público-alvo mais elitizado, não vai adiantar eu aparecer para 50% com menor renda. Vou até um pouquinho além. Às vezes não faz sentido nem você aparecer para aquela faixa de renda desconhecida, porque como o Google não conseguiu decifrar, não conseguiu determinar qual é a faixa de renda, existe uma boa probabilidade daquela pessoa ela ser de baixa renda ou ter uma renda menor, né? Haja vista, inclusive, se você principalmente estiver segmentando aqui para Brasil, porque naturalmente nós brasileiros, temos essencialmente na base da pirâmide pessoas com menos recursos financeiros. A partir desse momento, então, você conseguir controlar para quem que você vai aparecer é importante. E se eu preciso de controlar para quem que eu vou aparecer, eu negativo a faixa de renda desconhecida. Deu para entender isso? Mas o inverso também é recíproco. Imagina que você vende um produto que ele tem vários concorrentes, só que você se posiciona para um público menos elitizado, com menor poder aquisitivo. Aquele que tem o maior poder aquisitivo, ele não compra o seu produto. Até quando ele já olha o preço, ele fala, pô, não é isso que não é bem isso não, né? Não é o que eu quero. A partir desse momento, então, não faz sentido também você gerar contato para um público muito elitizado, porque essa pessoa não vai adquirir a sua solução, porque talvez a sua solução não tenha ou não atenda aquilo, as expectativas que ele possui. Então depende do teu business, o business do seu cliente, como que você vai segmentar por sexo, segmentar por idade ou segmentar por renda. Tem pessoas, por exemplo, que vendem produtos de um nicho, só um exemplo, masculino. E aí até tem tráfego de mulheres para esse nicho, mas elas quase não convertem, a taxa de conversão é muito baixa. Ou quando converte, a taxa de conversão é relevante, mas não compra. A partir desse momento, então, faz sentido você negativar o público feminino e trabalhar só com masculino. É só um exemplo para você. Tudo bem? Então, deu para compreender o quão faz sentido? Agora, como que nós podemos fazer isso na prática, Danilo? Bora então aqui para a tela do meu computador, que eu deixei aberta. Aqui uma conta que eu uso em vários vídeos, essa mesma conta, que é uma das contas da MCC, que nós usamos para a Mazuquim, nesse caso para a Mazuquim Assessoria. Nós temos alguns motores econômicos, como a Mazuquim Plus, que é a escola, como a Mazuquim System, que são os produtos que nós vendemos, que é site, landing page, loja virtual, que é a loja Skin, Webkin, Kim Pages, produto de assinatura digital, a franqueadora Mazuquim, né, para quem quer ser franqueado da Mazuquim. E essa daqui é a assessoria, que são, obviamente, nós fazemos assessoria de marketing e vendas, para que as pessoas elas possam ter mais leads, ou vendas de sua loja virtual, e, obviamente, sempre olhando lead por lead para ter qualidade. Essa é uma conta que nós usamos para isso. Se você observar aqui, ó, campanhas, você vai observar que nós temos algumas campanhas ativas aqui. Eu tenho RD Remarketing, eu tenho aqui RP Assessoria de Marketing Digital e eu tenho RP Brand. E o que eu vou fazer nessa conta aqui? Eu vou clicar na campanha de RP Assessoria de Marketing. Por quê, Danilo? Porque ela tem um valor maior,
Se você observar também, ó, aqui ela foi usada, vamos pegar aqui um período, ó, 7 dias, tá tudo bem, pode ser 7 dias. Foi usado já um valor maior, por exemplo, R$ 909 é o que foi usado nessa campanha nos últimos 7 dias. Então tem mais dados para eu poder mostrar para você e para nós tomarmos algumas decisões. Eu vou clicar nessa campanha, tá? Aonde é que estão os públicos-alvo? Aonde é que eu posso negativar, aumentar lance, reduzir lance de idade, de renda, de sexo? Está aqui, ó, em públicos-alvo. Deixa eu fechar aqui a parte de campanha, ó, tem aqui, ó, públicos-alvo, palavras-chave e conteúdo. Eu vou clicar, públicos-alvo, palavras-chave e conteúdo, e eu tenho públicos-alvo. Clique em públicos-alvo. A partir desse momento, então, eu desço aqui um pouquinho e eu tenho informações demográficas. Cadê você, informações demográficas? Cadê você, informações? Está aqui, ó, informações demográficas. Lembrando que eu posso fazer as atualizações de informações demográficas a nível de campanha, ou eu posso também fazer a nível de grupo de anúncio. Nesse caso, eu estou a nível de campanha, ó, assessoria de marketing digital. Mas eu tenho aqui os grupos de anúncios, agência de publicidade, empresa de marketing digital, gestão de tráfego, marketing clínica de estética. Então eu posso fazer também esses ajustes só por cada um destes grupos de anúncio. E faz sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui, que aí realmente eu, Danilo, não sei como que nós estamos a nível de segmentação dentro desses três, ó, idade, sexo e renda familiar. Vamos primeiro com idade. Então, vamos pegar aqui, com idade, eu vou clicar aqui, ó, mostrar mais, e eu tenho as idades, 18 a 24, 25 a 34. Eu vou fazer o seguinte junto com você, porque tá vendo que tá repetindo, ó, que nem aqui, ó, 25 a 34, aqui também, logo acima eu tive de novo, 25 a 34. Por que que eu tenho, ó, 25 a 34, por que que tá repetindo? Porque ele tá pegando da campanha e de todos os grupos. Então, eu vou entrar grupo por grupo para te dar uma olhadinha. Vamos pegar aqui o primeiro grupo, que é a agência de publicidade. Em agência de publicidade, agora ele segmentou só para a agência de publicidade aqui. Aí eu tenho de 18 a 24, ó, seu saldo acabou, está esgotando. Está acabando o saldo, acabou o saldo. Deixa eu clicar aqui em dispensar. Ó, deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, então vamos lá. De 18 a 24. Nesses últimos, vamos aumentar aqui, eu nunca vou tomar decisão com poucos dados. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, pelo menos os últimos 30 dias, vamos verificar quanto de tráfego teve. Então, nos últimos 30 dias, do desconhecido, eu tive 2 leads nesse grupo, a 25 e 20, a lead. Vamos lá, o que mais que eu tive aqui? Ó, um CPC médio de 1,33. Foi investido R$ 50,40 e uma taxa de conversão de R$ 5,26. R$5, de 5,26% a taxa de conversão. Se você pegar agora aqui esse outro, de baixo, essa outra faixa aqui, essa outra faixa de 45 a 54 anos, você vai observar que a taxa de conversão já foi bem maior, né? Então, eu tenho uma taxa de conversão aqui, ó, a primeira inicial de 5,26, a de baixo já está 20%, a outra 25%, 25%. Essa daqui está zero porque não teve nenhuma lead. Essa outra também está zero porque não teve nenhuma lead, as outras não tiveram leads, na verdade. Então, está zero. Mas essas duas faixas aqui, elas são duas faixas, que são as faixas de 45 a 54 e 55 a 64 anos, que estão com ótimas taxas de conversão. Entretanto, não é inteligente eu aumentar o lance para essas faixas, ou reduzir o lance para essas faixas, ou negativar essas faixas. Por que, Danilo, não é interessante você fazer nada nessas faixas? Pelo volume de tráfego, não teve tráfego quase. A única que teve um pouquinho mais de tráfego foi essa daqui, a desconhecida com 38, que teve 5,26%. Vamos tentar aumentar aqui, eu vou colocar aqui todo o período, tá? Só para nós ver se nós temos um pouco mais de tráfego aqui. Ó, em todo o período, aí eu tive aqui, eu tenho de 35 a 44 anos, 17,53% de taxa de conversão, 25 a 34 anos, 12,71%, já é bem menor do que 17, né? 45 a 54, 10,68%, 15,45 de 55 a 64, 18 a 64, 11,54%, mais de 65 anos, 9,52%. Então, eu pude observar o quê? Que a maior discrepância existente está nessas duas últimas aqui, ó. A mais que 65 anos e a desconhecida, elas estão com uma taxa de conversão muito abaixo da melhor taxa que eu tenho. A melhor taxa, que é 17,53%. Uma tem 9,52% e a outra 5%, que é o desconhecido. Entretanto, quando eu olho o tráfego dessas duas, do mais 65 e do desconhecida, é um tráfego muito pequeno, né? 42 e 40 acessos. Então, é um tráfego baixo e a partir desse momento, então, eu não tomaria nenhuma decisão aqui de aumentar lance, reduzir lance
ou tirar essas faixas de renda. A única questão que eu poderia eliminar, por exemplo, a faixa de renda de 65 anos ou a desconhecida, é se o time comercial ele me dissesse assim, olha, geralmente pessoas que, enfim, são da melhor idade, pessoas que já são idosas, elas não compram a nossa solução. Nesse caso aqui é uma agência de publicidade, é um grupo de agentes de publicidade, vamos imaginar que pessoas de 65 anos ou mais não compram. Então eu poderia fazer isso daqui, ó, clico aqui em editar, excluir do grupo de anúncios. E a partir desse momento, então, eu deixo de anunciar para pessoas que têm mais de 65 anos. Outro ponto também que o time comercial poderia orientar, e eu poderia então tomar uma decisão para tirar o desconhecida, é assim, olha, nós não estamos conseguindo vender para as pessoas de melhor idade, né, pessoas mais velhas, e eu estou observando aqui que mesmo você tendo citado que você tirou a faixa de pessoas mais velhas, ainda assim tem chego para nós aqui no comercial pessoas mais velhas. Então eu poderia imaginar que esteja vindo aqui da desconhecido. Então eu poderia retirar aqui a idade desconhecida, aquela que o Google ele não sabe, tá? Então eu fiz aqui 2 remoções. Mas neste caso, no nosso caso, não faz sentido eu remover. Por que, Danilo, não faz sentido remover? Porque eu não tenho esse feedback do comercial, né? Até porque não sou eu que faço a gestão dessa campanha. E também eu tenho um tráfego muito pequeno para poder falar que eu vou mudar algo só por causa da taxa de conversão. Lembrando que eu estou focando aqui em taxa de conversão por um motivo exclusivo, né, específico, que a taxa de conversão ela diz quanto que eu vou, se essa faixa de idade ela está sendo relevante ou não. Se eu tenho uma baixa taxa de conversão, então essa faixa de idade ela é uma faixa ruim se está baixa. Se está alta, talvez seja ali o meu público, que nem aqui, ó, 17,53%, de 35 a 44. Ó, inclusive, se nós até analisarmos aqui, ó, de 25 a 44 anos, né, 25 a 34, de 35 a 44, que a gente pode pensar de 25 a 44. Realmente, é um público que já está um pouco mais maduro, que vai buscar por soluções de assessorias de marketing e assessorias, por vezes, que têm um valor um pouquinho mais elevado, porque oferta uma qualidade maior, porque já tem mais espaço no mercado, como, por exemplo, o Mazuquim tem 14 anos. A partir desse momento, então, é natural que esses 2 públicos aqui, eles são os que façam mais sentido. Um com 17,53% e outro com 12,71%, né? Não difere muito, aqui, né, de 45 a 54, e aí quando você vai para 55 a 64, você olha a taxa de conversão, é a segunda melhor taxa de conversão, que está 15,45%. Então, aí não é que desconstrói aquilo que eu falei do de 25 a 44, até porque se você pensar numa pessoa com nessa faixa de 55 a 60 anos, obviamente essa pessoa hoje em dia está super ativa, rompendo, fazendo o negócio acontecer, contratando, demitindo, enfim, são uns empreendedores, né? Então, tá ativo, mas fato é que nós temos com uma maior quantidade de conversões, ou seja, de contatos, essas 2 faixas aqui, que eu não vou tomar nenhuma decisão nem para cima nem para baixo. Agora, se eu quisesse, tá? Hipoteticamente, se eu quisesse aumentar o lance aqui de um desses, por exemplo, dessa faixa de 35 a 44, eu poderia clicar aqui em editar. Desculpa, eu seleciono primeiro, né? Vamos voltar aqui. Ó, 35 a 44. Eu seleciono, depois editar, depois de editar, eu tenho aqui alterar ajustes de lance. Clico em alterar ajustes de lance e aí eu posso aumentar ou reduzir, aumentar ou diminuir. Você que assistiu o vídeo já ao qual eu explico, foi o último vídeo sobre dispositivos, funciona da mesma forma. Aumentar ou diminuir. E eu coloco a porcentagem. Vou diminuir 10. Aqui nesse caso, como é como tá boa a taxa de conversão, eu poderia, eu quero ter mais ênfase, eu quero aumentar o tráfego por essa faixa, porque essa faixa aqui eu quero aparecer em posições mais privilegiadas, porque nessa faixa de renda eu consigo ter mais leads mais relevantes. Imaginar que o comercial tivesse dito que tá vindo leads bem relevantes dessa faixa de renda, dessa faixa etária, desculpa. Então eu coloquei 15%, aplicar, e a partir desse momento, então, depois ele vai estar processando, né? Depois que ele terminar de processar, vai mostrar aqui para nós, para mim, para você, que ele aumentou em 15%, a faixa etária, da faixa etária que nós colocamos aqui, ó. Ajuste de lance, 15% foi alterado, tá bom? No nosso caso, eu não quero alterar nada, então eu vou colocar aqui como 0, tá? Vou deixar zerado, salvar, e aí beleza, não alterei nada. E eu vou olhando item, grupo de anúncio por grupo de anúncio. Agora eu vou pegar aqui, empresa de marketing digital. Empresa de marketing digital, vamos só voltar, desculpa, vamos só voltar aqui para agência,
Por quê? Porque nós vimos idade. Vamos para o sexo agora. Feminino, masculino e desconhecido. Vamos lá, vamos ver se eu tenho alguma diferença. Vamos tentar diminuir aqui um pouquinho esse espaço, tá 30 dias. Aqui eu vou colocar, ó, do dia 30 de abril de 2024 a 28 de junho. Vamos lá, salvar. Vamos lá, aplicar aqui, vamos verificar como que nos últimos 60 dias. Por quê? A questão é, você não pode tomar decisão com poucos dados. Mas se você pegar dados muito antigos também, por exemplo, de anos anteriores, você também vai fazer bobagem. Por quê? Porque as coisas mudam, o mercado muda. Então você não pode nem pegar poucos dados, nem pegar dado muito antigo. Então eu peguei aqui dos últimos 60 dias, beleza? Então dos últimos 60 dias, eu tenho o público feminino aqui majoritário no que tange a taxa de conversão. Eu tenho uma taxa de conversão de 29,63%, masculino com 11,59% e desconhecido com 5,26%. Claro que eu tenho um tráfego baixo em todos eles, 27, 69 e 38. Eu tenho um tráfego maior em masculino, só que ele converte menos. Só que eu não posso tomar também a decisão de vir aqui e reduzir o lance do masculino, por exemplo, para 20%. Por que eu não posso fazer isso? Não é inteligente porque eu não tenho feedback do comercial, eu preciso de ter o feedback do time comercial. Se eu tiver o feedback do time comercial, ele falar assim para mim, olha, tanto masculino quanto feminino, na proporção que eu fiz, eles compram exatamente igual. A cada 10 leads que chegam que são de mulheres, 3 estão comprando, e a cada 5 leads que chegam de homens, 3 estão comprando. É proporcional? Então, obviamente, sim. Aí eu poderia dar mais ênfase aqui para o público feminino. Se eu tenho muito tráfego, eu poderia até negativar o masculino. Se eu conseguir continuar usando o meu budget diário, meu orçamento diário. Se meu orçamento está, por exemplo, em R$1.000 por dia para poder usar numa campanha. E eu sei que minha taxa de conversão é muito maior aqui, ó, 29,63% contra 11,59%, feminino e masculino, e eu sei que eu vendo na mesma proporcionalidade o feminino e o masculino, eu poderia fazer isso daqui, ó, excluir o masculino e rodar só para mulher, rodar só para o público feminino, tá? E aí eu poderia excluir até aqui o desconhecido, e eu rodaria só para o público feminino, porque eu sei que minha taxa de conversão dele é maior, eu sei que eu tenho tráfego suficiente para usar o meu investimento diário, e eu sei que eu consigo vender para os dois públicos a nível proporcional, tá? Não é o caso, por isso que eu vou deixar ativo aqui todos, beleza? Deu para entender isso? Fez sentido para você? Dúvidas? Coloca aqui nos comentários, eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível. O que mais que nós podemos fazer? Ó, renda familiar. Em renda familiar, então eu tenho aqui a maior quantidade de pessoas que estão pedindo mais informações, são pessoas com 10% de maior renda, ou seja, a maior renda que o Google descobriu. São pessoas mais elitizadas. Aonde eu tenho aqui 5 conversões, minha taxa de conversão está meu custo de conversão está em 32,48, com a taxa de conversão de 14,29%. A minha maior taxa de conversão é aqui, com 50% com menor renda, que está 33,33%. E aqui, por algum motivo, o gestor dessa campanha já observou que o desconhecido não era relevante por algum motivo e ele já excluiu. Ó, tá vendo que tá vermelhinho? Então ele fez a exclusão. Por algum motivo ele detectou que não estava fazendo sentido. Bom, às vezes isso daqui acontece da seguinte maneira, ó. Vou dar um exemplo para você, da vida real da gestão. Vamos imaginar que passaram 3 dias. E aí você conversou com o time comercial falou assim, olha, quase todos os leads, se não todos, são leads muito ruins. Porque nós adicionamos, quando nós adicionamos eles nem respondem. E aqueles que estão respondendo, eles falam nada com nada, é lead ruim, mas ruim mesmo. Tá aqui, Danilo, olha, dá uma olhada. E aí o que acontece? Você é gestor de tráfego, aí você vai lá no Google, aí você vem aqui em públicos-alvo, aí você vai lá em renda familiar, aí você visualiza que todos os leads, ou mais de 90%, vieram da faixa de renda desconhecida. Faixa de renda desconhecida, vieram do sexo desconhecido e vieram da idade desconhecida, ou seja, é um público desconhecido para o Google. A partir desse momento é aí que está o problema. É aí que está o problema, é porque esse público desconhecido está sendo um público muito ruim, então você vai lá e já negativa de imediato, vai lá e já faz a negativação, para que você pare de ter tráfego para esse público é um público ruim, mesmo que ele esteja digitando o termo que você deseja que ele digite, tá? Mesmo que a pessoa esteja digitando o termo que você quer que ele digite lá no Google, como ele é um público ruim, um público desconhecido, a partir desse momento, então, você faz a negativação e qualifica o seu tráfego, beleza? Deu para compreender isso? Bom, vimos aqui, então, idade, sexo e renda familiar dentro desse grupo de anúncio. Eu não vou fazer nenhuma alteração aqui, mas que fique claro, né? A maior taxa de conversão é dos 50% com menor renda.
aí eu precisaria de verificar com o time comercial se quem vem dessa renda familiar de 50% consegue bater venda também. Porque se o comercial ele fala, não, a proporcionalidade é a mesma, do 10%, 11%, do 50% é a mesma, consegue bater venda. A partir desse momento, então, eu poderia dar ênfase só para os 50% com menor renda. Eu poderia dar um lance maior para ele, ou simplesmente eu poderia negativar os demais e rodar só com esse 50% com menor renda. Por isso que é tão importante também você saber trabalhar com o Value Track, você saber trabalhar com o modelo de acompanhamento, para que você possa ir enviando informações para o seu time comercial daquilo que está da lead que está chegando para ele. Não só mandar o nome, e-mail e telefone da lead, mas mandar outras informações, por qual dispositivo que a pessoa encontrou, qual foi a faixa de renda e assim por diante, para que o seu time comercial, seja num CRM, seja numa planilha, ele consiga ir te alimentando de informações aos quais você saiba. Ah, realmente essas leads aqui, geralmente, é o padrão que o comercial bate e venda, é nessa faixa de renda, é com essa idade, é desse sexo e assim por diante, beleza? Bom, você vai ter que fazer isso aí por cada grupo de anúncio. Então, eu venho aqui em empresa de marketing e você tem que fazer grupo de anúncio por grupo de anúncio. Essa análise de como que está, se está muito discrepante taxa de conversão e custo conversão, quantidade de conversões, tá? É isso que nós temos que ir fazendo. Me parece aqui, ó, nesse grupo de anúncios, que não tem nada muito discrepante. O que eu tenho a nível de destaque positivo é o 41 a 50% da faixa de renda nesse grupo de empresa de marketing digital, que está com 24% de taxa de conversão. Ele é o maior, está com uma taxa de conversão bem acima dos demais. Eu tenho esse que é de 41 a 50%, que está com 24% de taxa de conversão, e eu tenho aqui o 10% com maior renda com 12,32% de taxa de conversão. Danilo, se eu pegar e, por exemplo, negativar esse cara aqui, que é o 10% com maior renda, naturalmente, as outras faixas de renda terão mais tráfego, correto? Sim, isso, correto. Então, eu não vou melhorar o meu resultado, porque esse daqui está com 24% de taxa de conversão, o custo de conversão desse daqui está em 18,44, e esse daqui, o custo de conversão, está em 33, então de de R$18 para 28, cadê você? Aqui, ó, 33, de 18 para 33 é um valor muito agressivo, você não concorda comigo? Concordo contigo, só que você não pode simplesmente vir aqui e fazer isso daqui, ó, remover. Por quê? Porque é o que eu te expliquei anteriormente já, eu estou te explicando desde o começo desse conteúdo. Tem que ter o apoio do time comercial. Se você não tiver o apoio do time comercial, ele falando para você, se, por exemplo, as outras faixas de renda também geram venda, talvez você gere um problema enorme para o time comercial. Por quê? Porque você só olhou o número frio. Você só olhou que taxa de conversão, custo de conversão. Aí você falou, a taxa de conversão desse daqui está maior, o custo de conversão dele a taxa de conversão desse cara está maior, o custo de conversão desse cara está menor, se comparado a esse daqui, então esse daqui não presta. Mas vamos imaginar que as vendas estão vindo desse cara. Então, sinceramente, para quem toma a decisão e para quem faz lá, olha, o último dia do mês e vai olhar a lucratividade da empresa, pouco importa se você a taxa de conversão, o custo de conversão dessas faixas de renda. O que vai importar realmente é aquele que trouxe dinheiro para a empresa, é aquele que fez entrar cliente. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma se você não tiver as informações do time comercial. Marketing comercial não é clichêzinho, tem que andar de mãos dadas. Marketing comercial necessitam de dialogar, de ter conversa, necessitam de ter um sistema, uma planilha que seja, que os dois ali, os dois interajam, os dois possam conversar, os dois consigam entender os dados que se transformam em informações que cada um disponibiliza, tá? Que precisa também, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, sentar ali alguém do time representando a gestão do tráfego, marketing, alguém do time comercial e analisar esses dados juntos para transformar em informações. Nada melhor do que estar centralizado e ir para uma reunião para engajar, para poder falar, porque às vezes nem tudo dá para você colocar num CRM, nem tudo dá para você colocar numa planilha, tudo bem? Mas o conteúdo de hoje eu quis mostrar para você como você pode aumentar a quantidade e qualidade de contatos trabalhando com as informações demográficas. Se você acredita que esse conteúdo fez sentido para você, ele lhe ajudou, espero que você possa curtir esse conteúdo, que você possa compartilhar esse conteúdo, e eu quero que você, tendo dúvidas, coloque aqui nos comentários. Inclusive assim, Danilo, como que eu conseguiria enviar as informações demográficas lá para o meu time comercial, para que eles possam me nortear
o que é melhor para eu tomar decisões mais inteligentes. Legal, coloca aqui nos comentários e eu buscarei lhe ajudar. Beleza? Quero fazer um rápido convite para que você possa fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o grupo da Mazuquim Plus, que nós falamos muito de tráfego pago, nós falamos também, claro, de tráfego orgânico, falamos de marketing, de negócios, de maneira geral, aonde você pode ter uma dúvida, nós podemos responder, aonde nós podemos colocar questões para que você possa colaborar. Outros lá dentro do grupo fazem perguntas e você pode ajudar respondendo. Enfim, é uma comunidade, é uma alcateia que nós chamamos, né? Nós intitulamos Hunters. A partir desse momento, então, venha fazer parte da nossa alcateia, venha fazer parte do nosso grupo. Tá o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa entrar, é 100% gratuito, tá? O grupo para que nós possamos ir engajando lá. Beleza? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.